As prefeituras podem pagar o piso dos garis? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essa discussão surgiu em relação às prefeituras e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro e, como todo mundo já sabe, estamos aguardando aí o andamento do piso dos garis, tá? Ele acabou de ter o parecer aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, ok? E aí surgiu essa discussão de que as prefeituras poderiam pagar o piso dos garis, tá? Talvez mesmo sem a União trazer aí o complemento, né, do subsídio. Por exemplo, se você ganhou um salário mínimo e agora, se o piso for aprovado, vai para R$ 3.036, teoricamente, né, a União traria aí o subsídio, né, como uma fonte de custeio, talvez de algum fundo público, para pagar essa diferença, né? Você ganha um, teria mais um para chegar a 3.036. Isso tomando como exemplo o ano agora de 2025, ok? E aí, né, teoricamente, estaria tudo ok, a União trazendo aí esse subsídio. Mas, né, muita gente levanta a questão de que a prefeitura já pode pagar esse piso maior, né, sem ter nenhum subsídio da União. E aí, eu entendo que a discussão nem é essa, tá? Se a prefeitura pode pagar ou não. Por quê? Aqui a gente vai ter que analisar os fatos, né? Os fatos da vida real e os fatos jurídicos também, tá? A questão não é essa, se a prefeitura, no meu entendimento, pode pagar já ou não, mesmo sem ter o subsídio da União. A questão é a seguinte, que talvez, né, possa haver alguma prefeitura que possa pagar, né, mas pode haver prefeituras que não podem pagar, dependendo da quantidade ou do orçamento que a prefeitura arrecada, tá? Porque nós temos no Brasil municípios de diversos tamanhos. E a questão nem é essa de poder ou não, por quê? Eu entendo que se alguma prefeitura quiser aumentar o piso dos garis, olha, eu quero aqui, por minha mera liberalidade, aumentar aqui o piso dos garis. Eu entendo que ela pode fazer isso, né? Ela pode fazer isso, mesmo sem ter uma lei federal. A questão maior aqui é a seguinte: se tivermos uma lei federal, tá? Uma lei aprovada no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, sancionado, aumentando, tá, o piso dos garis, impondo isso, e não tivermos uma fonte de custeio, independentemente se a prefeitura pode pagar ou não, eu entendo que essa lei ela é inconstitucional. Por quê? Nós temos isso, né, elencado no artigo 167, parágrafo 7º da Constituição. Não podemos aumentar a despesa, tá, dos entes federativos sem uma contrapartida, sem apresentar uma fonte de financiamento. E esse é o grande problema dos pisos salariais. Não dá para a gente impor um piso salarial, tá, por uma lei federal para todos os entes federativos, porque ele vai ferir essa questão constitucional e provavelmente vai ser declarado inconstitucional se tivermos um piso determinado numa legislação federal sem fonte de custeio, tá? Porque isso está previsto na Constituição, ok? Então, se a prefeitura pode pagar ou não, nem é talvez a discussão. A discussão maior é que, se isso acontecer, falar, a União vai impor um piso aqui, a prefeitura pode pagar. Pode, podem haver aí enxurradas de ações no STF, né, pedindo a inconstitucionalidade da lei, tá? Porque, por exemplo, não teve a fonte de custeio, tá? A não ser que a prefeitura fale, não, beleza, aqui eu vou pagar, né, por minha mera liberalidade, aqui a gente vai pagar, mas a outra que não puder pagar, né, pode, por exemplo, né, ingressar com uma ação e ela nem é obrigada, no meu entendimento, a pagar se não tiver uma fonte de custeio. Provavelmente ela vai tentar discutir isso no STF, dizendo que a lei é inconstitucional e, no meu entendimento, se não tiver fonte de custeio, é inconstitucional. Tá? Não dá para a gente jogar essa conta para os municípios. E a questão não é se eles podem pagar ou não, a questão é que é inconstitucional. Né? E isso provavelmente, né, 99% de chance que vai ser discutido no STF. É uma questão extremamente delicada. Tá? Precisa haver a fonte de custeio. E o que eu já conversei aqui muitas vezes é o seguinte: vamos supor que passe o piso salarial, né, e aí sem fonte de custeio. Né? Fala, a União vai colocar no próprio orçamento dela esse piso aqui, vai absorver. Né? Só que não tem uma fonte de custeio específica. O que, que pode acontecer? Acho que devem ter mais de 100 projetos na Câmara dos Deputados pedindo um piso salarial de várias categorias. Tá? O que, que vai acontecer?
todas as categorias vão pedir, né, que a lei seja aprovada e que a União absorva isso. Porque se absorver para uma categoria, é preciso absorver para todas. Tá? É uma questão extremamente delicada, tá? Extremamente delicada. Porque, imagina só, a União absorvendo o piso, né, de uma centena de categorias, né, de trabalho. Ficaria inviável para o orçamento essa questão. Então não pode absorver o piso de uma sem fonte de custeio, porque senão pode gerar um problema e ter que absorver o piso de todas. Porque daí, né, todas as categorias vão brigar, né? Fala, poxa, você absorveu de uma classe trabalhadora, precisa absorver para outra também. Né? Então é extremamente complicada essa questão. Por isso que, no meu entendimento, tem que haver fonte de custeio, tá, para piso salarial. Não dá para a gente, por exemplo, esperar, né? Falar, não, vamos ver o que vai acontecer, pelo menos no meu entendimento. Por quê? Pode ser que lá na frente dê problema, né? A não ser que tenha piso, né? Perdão, a fonte de custeio, a não ser que tenha a fonte de custeio. Fala, poxa, vamos passar para outra comissão, mas a gente já está engatilhado aqui com a fonte de custeio. Né? Aí na próxima comissão falou, olha, a gente aprovou na comissão passada, mas a gente já achou a fonte de custeio aqui, né? Então, por exemplo, não é inconstitucional porque a gente achou a fonte de custeio. Né? Aí ok. Aí eu entendo que pode dar certo. Mas, tirando isso, eu acredito que é um problema. Né? Eu acredito, pelo menos particularmente, na minha análise, eu acredito que é um problema. Né? E como eu disse, isso independe se a prefeitura tem dinheiro, se tem muito, se tem pouco, se pode pagar ou se não pode. A questão é que é inconstitucional e ninguém é obrigado, por exemplo, a aceitar uma lei, né, que tem uma inconstitucionalidade. Provavelmente isso vai ser discutido. Se passar na CCJ, isso se passar na CCJ um piso sem fonte de custeio, provavelmente vai ser discutido lá no STF, né? Isso sem contar que ainda falta o Senado. Então, enfim, né? Isso foi só para a gente conversar e tirar um pouco essa questão da dúvida se a prefeitura pode pagar ou não. Né? Acredito que a discussão nem seja essa. Tá? É uma discussão mesmo de inconstitucionalidade se não houver fonte de custeio. Pelo menos no meu entendimento. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um like, um comentário, me ajuda muito. Vocês não têm ideia como me ajuda quando vocês comentam e deixem um like. E não se esqueçam de compartilhar também. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.